Vamos agora à polêmica nacional e internacional que tomou conta aí dos principais sites, dos canais de notícias do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e nós não poderíamos ficar de fora. Estou falando do caso envolvendo aí a Mariana Ferrer. O juiz do caso foi denunciado pelo Conselho Nacional de Justiça por omissão durante a audiência. A jovem alega ter sido estuprada por um empresário em uma casa noturna. O Ministério, por sua vez, Ministério Público de Santa Catarina, nega ter pedido absolvição para o homem acusado de violentar a modelo. Você vai acompanhar a partir de agora a reportagem de Oswaldo Sagaz, direto de Florianópolis. O empresário André de Camargo Aranha foi acusado de estuprar a modelo Mariana Ferrer durante uma festa nesta casa noturna em Florianópolis. Uma câmera de segurança registrou o momento em que os dois sobem uma escada que dá acesso a uma suposta sala secreta da casa. Uma perícia encontrou o material genético do acusado nas roupas de Mariana. Ela disse que era virgem e que não estava em condições de reagir porque foi dopada. Apesar da prova pericial, o empresário acabou absolvido em primeira instância. Na sentença divulgada em setembro, o juiz concordou com a posição do Ministério Público, que concluiu que o acusado não teve a intenção de estuprar. Nem todos os crimes dentro do Código Penal têm um tipo culposo dentro deles. O estupro é um deles. O estupro ele só é punido na sua forma dolosa. Ou seja, tendo essa consciência do que você está fazendo. O advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho mostrou fotos sensuais de trabalhos da modelo e chamou de poses ginecológicas. Sem ser interrompido pelo juiz, o advogado disse que jamais teria uma filha como Mariana e ainda chamou o choro dela de dissimulado e falso. O ministro Gilmar Mendes se manifestou nas redes sociais e disse que as cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Os órgãos de correição devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram, disse o ministro. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai notificar o advogado a prestar esclarecimentos. O Ministério Público de Santa Catarina afirmou que André Aranha foi absolvido por falta de provas por estupro de vulnerável e lamentou a postura do advogado do réu durante a audiência. O Conselho Nacional de Justiça disse que as imagens da audiência mostram Mariana numa sessão de tortura psicológica. O CNJ solicitou a abertura imediata de um processo disciplinar para apurar a conduta do juiz. O Tribunal de Justiça disse que o processo é sigiloso e que não vai comentar o caso. O advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho foi procurado, mas não retornou nossos contatos. Muito bem, esse é um caso polêmico, como eu disse, que a gente conta a partir de agora com a presença do nosso consultor em segurança, Estael Santos. Muito bom dia, Estael, prazer revê-lo. Bom dia, meu dileto amigo. Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Olha, vamos deixar muito bem claro aqui que nós não vamos nos ater à decisão da justiça especificamente, até porque toda decisão judicial ela pode ser contestada, tanto pela defesa quanto pela acusação. Isso faz parte do processo, faz parte do jogo. Além do mais, nós não temos acesso, nem tivemos acesso aos autos do processo, ao que diz especificamente o processo. Mas nós vamos nos ater à maneira como a própria audiência online, diga-se de passagem, foi conduzida diante de certas barbaridades. Meu querido Estael, o que dizer diante de uma situação como essa? O senhor acha que definitivamente tanto o Ministério Público como a presença do próprio juiz ali, todos eles foram coniventes com aquele comportamento humilhante, desnecessário por parte do advogado de acusação? Então, Tiago, bom dia a todos. Quando imaginamos já ter visto de tudo, meu dileto amigo, presenciamos e infelizmente temos que aqui noticiar uma cena, um caso de injustiça como foi esse, no caso de Mariana Ferrer. Perceba, todos nós já sabemos, ela foi estuprada em 2018, dezembro de 2018, saiu para se divertir e acabou dopada e estuprada. As mulheres no Brasil, Tiago, elas sofrem as mais diversas faces da violência. Já falamos isso aqui.
Então, ela por todo esse tempo buscou justiça. Quando chegou o momento de ter ali o mínimo, que seria a justiça feita, ela voltou a ser agredida, violentada, voltou a ter a sua alma violada, a sua intimidade invadida. Isso é um absurdo, assim como foi todas as notas de repúdios ditas. Isso é um absurdo, inadmissível. Não tem como aceitar operadores do direito, aqueles que ali por ofício estão para assegurar, para levar, para fazer justiça, para levar o direito, agir daquele modo, como foi o caso, assim como dito por você, desse advogado. A fala dele foi absurda, humilhante. E principalmente, né, quando se busca a justiça seria aquela instância, aquele local que muitas vezes a população vai buscar acolhimento. Como diz o próprio ministro Gilmar Mendes em seu Twitter. Você busca ali um ombro, você busca um ser acolhido, busca de fato a justiça propriamente dito. E o que a gente viu ali foi, de fato, uma situação de humilhação absurda que, nesses casos, meu querido amigo Stael Santos, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Sim. Vergonha de ser brasileiro, porque é inadmissível uma situação como essa. É verdade. Você pode ter outros elementos que busquem, de fato, descaracterizar a acusação, no caso ali o advogado está de defesa do seu cliente, mas ele não pode levar ao limite, ou extrapolar o limite do bom senso, do respeito e da ética, sobretudo, no qual ele jurou. Exatamente isso. Né? E a tristeza, Tiago, inclusive, é saber que é comum, em casos de estupro, desmerecer a vítima. Desconstruir a imagem a tal da cultura do estupro. É a cultura do estupro, né? Isso foi espelho, reflexo dessa cultura do estupro. Como falo, dessa criminosa dita cultura do estupro. As mulheres, no nosso país, elas se tornam vítimas da cultura do estupro. Esse indivíduo que enxerga a mulher como objeto, como propriedade. Olhe, volto a dizer, no país, as mulheres sofrem as mais diversas faces da violência. A cada 2 minutos, Tiago, uma mulher é agredida. Existe um registro de agressão aqui no país. Acho que já conversamos 2 minutos. Em algum local no nosso país, nesse momento, acontece um registro de uma agressão contra a mulher. E sempre começa com uma agressão verbal, as coisas vão tomando outros rumos, evoluindo, isso vai exatamente evoluindo isso. de uma forma muito negativa, quando se vê a mulher está em uma situação realmente de muita vulnerabilidade e literalmente nas mãos do agressor. Exatamente isso. Porque muitas vezes, eu já disse aqui, inclusive em outros momentos, essa mulher se vê obrigada a abandonar os estudos, abandonar a própria família, a família no qual ela pertence lá atrás, né, o pai e a mãe, para se dedicar a essa nova família que ela está construindo, deixa de trabalhar para cuidar da casa, ou seja, ela se sente refém da própria situação. Sim. E aí, quando tudo acontece, né, quando vai buscar exatamente a justiça na justiça, Sim. passa por uma situação como essa. humilhante. Quantas Marianas não sofreram do mesmo mal, Tiago? A gente se pergunta, quantas Marianas não sofreram? E outra, isso só veio à tona porque toda a audiência foi online por conta da pandemia. Sim. Né? É bem verdade que toda a audiência na justiça ela é gravada, mas muitas vezes faz parte do processo e está restrita à questão do fórum entre as partes então, e o sigilo judicial, né, que muitas vezes é obrigatório, é mantido em sigilo. Exatamente isso. Então isso aí foi obtido e jogado de fato no ventilador e infelizmente a gente vai ver agora os desdobramentos disso. Será que isso merece inclusive uma anulação do que foi da decisão judicial? Essa decisão Tiago, tem que ser revista? Tiago, é isso que eu ia dizer. Acredito que no mínimo essa decisão, esse veredito, ele será revisto. Isso eu acredito, espero, inclusive iremos acompanhar, tá? Volto a dizer, meu Deus, quantas violências as mulheres sofrem. A cada 8 minutos, ainda sobre os dados, uma mulher é estuprada no país. Acontece um registro desse estupro. Por isso que está aí na sua tela, denúncias de violência sexual, você pode ligar no 180. Quebre o silêncio, não seja conivente com o que está acontecendo muitas vezes ao seu redor, no seu vizinho, no apartamento ao lado, porque senão você é cúmplice de toda essa história, tá? E lembrando que a sua identidade também é resguardada, não é isso? Exatamente. Meu querido Stael Santos, infelizmente o tempo se esgotou. Sem problema. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre muito pontual, muito concisa, muito coerente, e até semana que vem, viu? Fosse honra, permissão para me retirar. Permissão concedida.